Glória a Deus. Para essa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Quem se encontrou, se coloca de pé. Evangelho de João, capítulo 2. Palavra muito conhecida. Quero ler só dois versículos. O versículo 2 e o versículo de número 5. João 2, versículo 2, versículo de número 5. Glória a Deus. Todos encontraram? Olha, que diz assim: Jesus e os seus discípulos também foram convidados para o casamento. Versículo 5. Todavia a mãe de Jesus disse aos empregados: faça tudo o que ele disser a vocês. Oh, glória. Amém. Possa se sentar. Amém, igreja? Presta atenção. Palavra muito conhecida. Quando Deus levantou Moisés para que Moisés viesse a trazer libertação ao povo que estava cativo e aprisionado, e Deus trouxe revestimento sobre a vida de Moisés, o capacitou. E quando Moisés perguntou a Deus: quando eu for chegar até o povo, a Faraó, e o povo perguntar qual o nome do Senhor, que direi ao povo? E Deus ali disse a Moisés: eu sou o que sou. Ou então, serei o que o meu povo assim precisa. E aqui no Evangelho de João, se você ler o capítulo de João todo, há algumas qualidades e características de Jesus. Quando você começa no capítulo 1, logo no primeiro versículo, a Bíblia diz que Jesus era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Seguindo o capítulo 1, mais na frente, a Bíblia diz que Jesus é todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito poderia existir. Seguindo mais na frente o capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus era a luz do mundo, a luz dos homens. E contra a luz de Jesus, o poder das trevas não pode assim se manifestar. E seguindo mais na frente, no capítulo 1, a Bíblia diz que nós somos criatura de Deus, criatura de Deus. Mas a Bíblia diz que ao receber Jesus e confessar como Senhor da nossa vida, temos os direitos de tornar sendo filho de Deus. Seguindo mais na frente, no capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus vem caminhando em direção ao Rio Jordão. E quando João Batista avista Jesus lá na frente, João Batista dá um brado e grita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Seguindo mais na frente, no capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus diz: eu sou a água da vida. Eu sou a água da vida. Aquele que beber da minha água nunca mais terá sede, mas dentro de você se transformará um rio que jorra para a água da vida. Oh, glória! Mas na frente, no capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus é a multiplicação. Naquilo que não parece que serve para servir ninguém, Jesus pega o pouco, multiplica, alimenta muito, ainda sobra muito. Mas na frente, no capítulo 6, quando questiona Jesus, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Vosso pai comeram o pão lá no deserto e morreram, mas aquele que come de mim não morre, mas vive para todo sempre. Eu sou o pão da vida, aquele que dá vida aonde não tem vida.
Seguindo mais na frente, no capítulo 10, Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entra pela minha porta salvará a sua vida, encontrará passagem e se alimentar. Mas na frente, no capítulo 10, Jesus disse: eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que dou a vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas, quando ouvem a minha voz, elas me conhecem e me seguem. Eu também conheço cada uma das minhas ovelhas. Os falsos profetas vêm, pegam minhas ovelhas, mas quando é apertado eles fogem. Mas eu não, permaneço e dou a vida para minhas ovelhas. No capítulo 11 do livro de João, no momento de mais dor de Marta e Maria, quando estava chorando, o seu coração quebrantado pela morte do seu irmão, ali chorando na sua casa, quando Jesus chega, Jesus grita: Marta e Maria, não chore, porque eu sou a ressurreição da vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta questiona Jesus: eu sei que naquele grande dia vai ressuscitar. Jesus disse: não é amanhã, é agora, Marta, é hoje que Lázaro vai voltar à vida. No capítulo 14, quando Tomé questiona Jesus, começa o capítulo, Jesus diz: não perturbeis os vossos corações. Tomé questiona Jesus: mestre, nos mostra o caminho para que nós possamos entrar no caminho. Jesus fala para Tomé: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for através da minha presença. No capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira. Toda vara que está em mim e não dá fruto, meu Pai arranca, mas aquela que dá, Ele limpa para que possa dar mais fruto. E Jesus diz: vós já estão limpos pela palavra, começa a produzir fruto, começa a produzir fruto. Jesus começa a se manifestar. Só que aqui no capítulo 2 é diferente. Jesus é o convidado da festa. Oh, glória! Ou seja, naquela festa tinha tudo aquilo. Tinha palavra, tinha vida, oh glória. Tinha água, tinha pão, tinha caminho, tinha videira, tinha tudo naquela casa. Jesus era o quê? O convidado. Aleluia! Justamente quando estava começando o ministério de Jesus. A Bíblia diz: depois que João confessa que Jesus era o Cordeiro de Deus, João mais na frente, sentado que um dos seus discípulos, entre eles estava André. Mas uma vez Jesus vinha caminhando depois de ser batizado agora, João torna a gritar lá: eis o Cordeiro de Deus. Quando André ouve aquilo, André começa a seguir Jesus, levanta mais um e começa a seguir Jesus. E quando Jesus olha para trás, Jesus fala assim: por que está me seguindo? Ele disse: mestre, porque o Senhor é o Cristo. Aonde o Senhor está morando, Jesus vai e mostra. E ali André começa agora a chamar Simão. Mais na frente começa a chamar Filipe. Filipe começa a chamar Natanael. Só que Natanael começa a questionar. E quando Natanael chega perto de Jesus, Jesus olha para Natanael e diz: eis aí um verdadeiro crente que não mente, compra e paga. Esse é um crente verdadeiro. E Natanael fala para onde assim: tu me conhece? Ele diz: antes que Filipe te chamasse, eu já tinha te visto lá na figueira. Oh glória! Ele disse: mestre, tu é o Cristo. Ele disse: só porque eu disse isto, se prepara, porque tem coisas grandes que eu ainda vou te mostrar. Natanael, o que é que Jesus estava dizendo? Que a igreja se prepara, porque tem coisas grandes que ainda vai ser revelada por ele. E aí ele é convidado nessa festa. Geralmente quando você é convidado para ir numa casa, você é servido.
Só que a Bíblia diz que a única pessoa que percebeu naquela festa a importância de Jesus foi Maria, sua mãe. Porque era uma festa de casamento. Era a festa onde o povo estava alegrando. O noivo, a noiva, a família do noivo, a família do noivo se alegrando naquele momento. Só que de repente, aquilo que materialmente trazia a alegria do povo acaba, o vinho. E era costume, se o vinho acabasse, aquilo é a maior vergonha que existia para a família do noivo e da noiva, principalmente para o mestre Sala, oh glória. Mas a Bíblia fala que quem estava naquela festa não sabia, porque tinha um convidado diferente. Aonde ele está, ninguém é envergonhado, mas é exaltado, porque aonde Jesus está, a alegria não acaba, porque Ele é a própria alegria que se manifesta na nossa vida. E diz que há um alvoroço, porque o vinho tinha acabado. Só que Maria aponta para ele e diz: vai até aquele homem ali, ó, porque ele pode, oh glória, mudar o rumo do casamento. E quando chegaram até Jesus, Jesus podia questionar: eu vim aqui porque eu sou convidado, eu vim para comer e beber. Mas ele sempre diz: eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. As palavras que eu digo não são minhas, as palavras que eu digo são daquele que me enviou. Ele sempre falou, mas na frente ele diz: eu retorno para o meu Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. E mais na frente questiona ele: bom mestre, ele disse: bom só existe um, o Pai que está nos céus. E ali chega até Jesus, a sem entender. Eu creio que os convidados não tinham entendido quando vi aquilo. Ele disse: aquela mulher mandou que eu viesse até o Senhor aqui, porque o vinho acabou. O noivo e a noiva estão preocupados, a família está preocupada. Já se começa a ter alvoroço na festa. Aí Jesus começa a fazer o sobrenatural, oh glória. Jesus manda, agora ele começa a fazer o sobrenatural. Ele pega aquilo que era mais impuro, um bocado de pote que era usado, que quando você chegasse, você usava aquilo para poder, lavar os pés. Ele diz: enche aqueles potes de água. E quando encheram os potes de água, isso nos para um pouquinho. Jesus pegou aquilo que era usado para purificar exteriormente e transforma em vinho para purificar aquilo que está o quê? Dentro da gente. Jesus dá nos ensino: a água nos lava por fora, mas o sangue de Cristo nos purifica a alma. Oh glória! E ali ele manda servir. E quando alguém bebe daquele vinho, se assusta. O interessante, igreja, que a molécula da água, o cor da água, o cheiro da água, o gosto da água é totalmente diferente do vinho. O que Jesus fez? Jesus deu cor àquilo que não tinha cor, gosto àquilo que não tinha gosto, cheiro aquilo que não tinha cheiro. O que Jesus não mostra? Aquilo que não presta, aquilo que ninguém dá valor, aquilo que é rejeitado, aquilo que nego vira a cara e diz: é aquele que eu quero ser o melhor, tornar o melhor vinho. Oh glória! Aquilo que ninguém dá valor, Jesus pega, levanta e faz o melhor vinho na presença de Jesus, porque tudo aquilo que Jesus toca, Ele transforma, Ele restaura, porque foi o papel que Jesus veio na terra
não destruir, mas restaurar aquilo que foi destruído. Jesus começa, Jesus, ele entra em qualquer coração e quebranta. Ele muda qualquer história. E a Bíblia diz que o povo se assusta. A Bíblia diz que um questiona. Diga para um dos empregados, chama o responsável pelo vinho. Eles já sabiam o que tinha. E quando chega ele fala, em todas as festas, se serve o melhor primeiro e por último, o ruim. Só que aqui foi ao contrário. O melhor foi deixado por último. O que isso nos ensina para nós? Que o melhor de Deus ainda está por vir na nossa vida. Oh glória! Tem vinho novo preparado para Jesus, para ser servido na tua festa da vitória. Tem um vinho reservado, só vai ser servido na festa, quando tu comemorar a tua vitória na presença de Deus. O que isso nos ensina, igreja? O que isso traz de ensinamento para nós? Vinho, ele simboliza cura física e alegria, mas sangue, ele cura a alma e traz alegria de salvação. Só que eu quero trazer algo para que a igreja entenda nisso daqui. Que esses dias Deus trouxe ao meu entendimento. Jesus estava na festa, não estava? E as pessoas estavam preocupadas porque o que acabou? O vinho. Não foi isso? Glória a Deus. Jesus estava na casa de Marta e Maria. Marta estava preocupada. Jesus estava no barco e o povo estava o quê? Preocupado. Acordou Jesus para poder acalmar a tempestade. Marta questionou Jesus para que Maria o ajudasse. Porque muitas vezes a gente sabe que Deus está no negócio, a gente fica preocupado. Por que, igreja? Por que a nossa fé é tão limitada? Por que somos tão rasos de fé? Se a nossa fé fosse uma planta, ela não aguentava de manhã até meio-dia, o sol secava a raiz. Porque ela não estava o quê? Funda o suficiente para poder suportar as adversidades do dia. Fé é perseverança. Fé é você lutar. E muitas vezes você vai ser derrotado, mas continuar lutando. Fé é objetivo, é confiança. Não no cenário atual que nós nos encontramos, mas naquilo que está para ser revelado. Isso é fácil de entender. Israel estava passando por um cenário, uma terra árida, onde não tinha nada, onde não tinha vida. Israel estava num deserto que ninguém queria viver. Só que pela fé, o lugar de Israel não era o deserto, era uma terra que emanava leite e mel. Era uma terra boa, uma terra que tudo plantava, dava. Isso era fé, era isso que Deus queria manifestar para o povo. Que aquele cenário, muitas vezes, que nós nos encontramos, aquele cenário não vai durar para frente. E isso aqui acontece. A única pessoa que demonstrou fé naquele casamento foi a mãe de Jesus. Ninguém que estava no casamento reconheceu Jesus. A única pessoa que reconheceu que tinha um convidado especial foi a sua mãe.
Você sabia, se não me engano, não sei se é no livro de Hebreus, se não me engano agora, que a palavra fala, nós sem saber hospedamos anjos na nossa casa? Como nós, que se diz ovelha de Cristo, não reconhecemos a voz de Cristo? Como nós que muitas vezes convidamos, cantamos aquele louvor, entra na minha casa, entra na minha vida, Jesus entra, mas não é tratado como a maneira que ele merece ser tratado. Nós somos que nem Marta. Levanta, Jesus, levanta o pé, só limpar a poeira. Ah, senta aqui, levanta ali, está ali. Ele, calma, senta aqui. Ela, não posso, está ali. Nós somos daquele que nem Marta, está lavando aqui os pratos e os copos, diz, levanta, Jesus, vem pelo menos enxugar o copo, me ajuda, Jesus. E Jesus dizendo, eu sou convidado, oh glória. Eu não vim na sua casa para te servir, mas eu vim para você me servir. Eu já te servi na cruz do Calvário. Eu já te dei o que você precisa lá na cruz do Calvário. Eu te dei perdão e vida eterna. Você sabe por que Jesus não foi reconhecido naquele casamento? Porque ele não estava vestido a melhor roupa, ele não chegou no melhor carro, ele não tinha o melhor iPhone, ele chegou com a sandália simples, com a roupa simples. Oh glória! Ele chegou como um convidado naquela casa, mas ele era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele chegou sem coroa, mas tinha sobre a sua cabeça uma coroa de glória. Oh glória! Ele chegou numa casa simples, mas mora nos portões celestiais lá no céu. Ele chegou como um convidado naquela casa, mas a Bíblia diz que todas as coisas pertencem a ele. Ele é dono de todas as coisas. Ele tem todo o ouro e toda a prata na sua mão. Aleluia! Glórias a Deus. Eu faço um questionamento para você nessa noite. Quando você convidar Jesus na sua casa, dá o melhor para Ele. Deixa tudo que você estiver fazendo. Você pode ser Marta, mas a hora que Jesus bater na porta, você vira Maria. Aleluia! Vira Maria, larga tudo e pula nos pés. Não preocupa que Jesus não é que nem seu irmão e sua irmã, que chega na tua casa, sai falando que tudo está bagunçado. Jesus chega lá, está bagunçado, ele coloca tudo no lugar, oh glória. Ele é diferente, ele não aponta, ele restaura, ele não aponta, ele muda o cenário, ele não aponta, ele muda o cenário, porque ele é diferente. Glória. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui que você vai assim, nunca ouviu falar isso nisso daqui, ó. Essa pregação. Esse dia o Senhor revelou isso para mim. O que foi que faltou lá naquela festa? Acabou o quê? Todo mundo estava preocupado para arrumar o quê? Vinho, né? Só que eu quero trazer algo forte para você aqui agora. O que tinha de sobra naquela festa? Sangue. Oh glória. Aonde tem sangue de Cristo, ninguém precisa de vinho. Oh glória. Aonde tem sangue, ninguém precisa de vinho, porque o sangue de Cristo é melhor do que todo o vinho, porque o vinho você vai tomar, se alegrar e ficar bêbado, mas o sangue de Cristo vai te purificar, renovar, te alegrar e dar vida eterna. Aonde tem sangue, ninguém precisa de vinho. Ninguém percebeu naquela festa
que o Cordeiro de Deus estava naquele lugar. Lembra que Jesus falou uma certa vez? Estão preocupados primeiro com as coisas daqui, esquecendo as coisas de lá? Se tivesse parado e dado atenção a Jesus, não precisava nem ter pedido. Ele tinha multiplicado o vinho. Assim somos nós. Queremos ser servidos, mas não somos capazes de servir a ninguém. E ainda batemos no peito que somos crentes. Você sabia que crente é diferente de servo? Que crente, ele quer ser servido, e servo, ele serve. Crente, ele quer ficar sentado, mas o servo, ele carrega a bandeja. Oh glória! Oh glória! O crente, ele senta e fica sentado, mas o servo, ele prostra e lava os pés de Jesus. Oh glória! É desse jeito, igreja. A diferença. O que Jesus nos ensina nessa noite? Que a igreja não precisa estar cheia de crente, ela precisa estar cheia de servos. Ela precisa estar cheia de servos humildes, que é capaz de ir e fazer a vontade de Cristo, de entrar numa casa, mudar a história. Porque o próprio Jesus falou que vós serão capazes de fazer milagres maiores do que esse que eu fiz. Porque sobre vós reposa o mesmo Espírito que está sobre a minha vida. Isso foi uma lição que Jesus nos ensinou. Aí eu faço mais uma vez uma pergunta para cada um, para mim e para você que está na live. Aonde está o Espírito de Deus na sua vida? Está aqui? Puxou para ver se está no bolso? Está lá numa pastinha do WhatsApp? Isso aqui é verdade forte. Esqueceu lá no guarda-roupa? Aonde está o Espírito de Deus na sua vida? Paulo questiona se é que vós tem o Espírito de Deus. Não é só eu, é Paulo que diz. Paulo é forte. Paulo ele questiona lá se é que vós tem sobre vós o Espírito de Deus. Ele questiona a igreja de Coríntios, porque ele diz: vós que são salvos pela graça, porque continua no pecado? Sobre vós está o Espírito de Deus, se é que ele habita em vós. Isso não é eu. Paulo lá em Coríntios, ele questiona a igreja de Corinto. Eu vou mais além. Aonde está o Espírito aqui na remanescente de Deus? Lá na porta? Oh glória, eu aqui. Isso aqui é forte, igreja. E se eu faço uma pergunta, você não precisa responder para o pastor, não. Porque a Bíblia diz que o único lugar que o Espírito de Deus tem que estar em nós é aqui, ó. Aqui, ó. Dentro do nosso coração. Porque a própria palavra nos diz: todas as coisas eu posso naquele que tem me fortalecido. Mas quem é que tem te fortalecido? Como é que eu venho na casa de Deus e canto? Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, e estou desistindo no meio do caminho? Faz que nem Gohan fez. Gohan, né, Gohan? Lá no Novo Horizonte, uma irmã da igreja pega
o microfone e diz essas palavras lá na frente. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Quando o demônio me manifestou, todo mundo saiu correndo. Mas Jesus ficou com o Gohan lá. Correram para a porta. Mas Jesus ficou com o teu servo. Não foi assim, Gohan? Gohan é testemunho. Ou então isso, né? Os confiam no Senhor, todas as coisas se encaixam. Que confiança é essa? E que todas as coisas é essa? Que me fortalece, que chega, mas eu estou fraco, não estou aguentando. Vou lhe dar a resposta. Deixa de beber vinho e passa a beber sangue de Cristo. O segredo da tua vitória não é o vinho do casamento, mas é o sangue do convidado que foi convidado para o casamento. O que a igreja precisa não é de vinho, é de sangue. É isso que a humanidade precisa nesses últimos dias. É de sangue. Sabe por quê, igreja? Porque nós vamos, na próxima semana, entrar num período de guerra espiritual. Não precisa dizer que todo mundo sabe o que eu estou falando. E aí? Você vai fazer o quê? Joelho no chão? Ou vai botar uma fantasia aí? Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Se cortar e nada de fogo descer? Ou vai fazer isso? Oh, glória. Você vai fazer o quê? Você ainda é bom que consegue esconder do pastor, mas o 7 olhos de chama de fogo está vendo. E a Bíblia nos deixa claramente, hoje está terminando, o mesmo Deus que traz justiça é o mesmo Deus que vai trazer juízo sobre a terra. Juiz sobre a terra. Sabe o que é juiz? Sentença sobre a terra. E a Bíblia diz que a sentença sobre a terra está lá na epístola de Pedro. É fogo, é fogo, é fogo. A terra será consumida pelo fogo. Mas a Bíblia diz que os seus escolhidos não será atingido pelo fogo. Oh, glória! Porque estará com Cristo. Porque estará com Cristo. Deus usou primeiro a água para purificar a terra. E vai usar agora o fogo para poder purificar a terra. Valorize mais esse convidado que quando você chegou aqui na frente diz: eu recebo Jesus como meu Salvador. Eu convido ele para entrar na minha vida. Então valorize mais ele. Porque na hora que você estiver passando por maior, como diz, perrengue da sua vida, Jesus vai mudar a tua história. Porque tem algo novo de Cristo. A Bíblia diz que nós temos um vinho novo, tem, mas ele disse na ceia: não beberei mais deste vinho, até que eu beba convosco um vinho novo no reino do meu. Nosso vinho está lá. Amém? Cuide desse convidado, igreja. Valorize mais Jesus na sua vida. Porque sem Ele, convidar o Diácono Júnior aqui na frente.